Olá, somos a equipe 3, ficamos com o tema responsável pela apresentação semicondutores. A equipe ela é formada por 4 alunos: o Henrique Costa de Lima, João Gabriel Ribeiro Azevedo, Abdias Azevedo Santos Filho, que é quem vos fala, Ana Luísa Gomes de Freitas. Bom, afinal, né, o que é os semicondutores? Né? Semicondutores, eles são elementos capazes de conduzir eletricidade. Como um modelo de semicondutor tem o silício, que é um semicondutor mais utilizado, especialmente ali nas indústrias eletrônicas e informática, porque ele tem uma grande abundância e tem um comportamento muito ideal em altas temperaturas. Bom, mas afinal, o que é um semicondutor? São materiais que possuem a propriedade elétrica intermediária entre ele ser um condutor e ser um material isolante. Essa capacidade de conduzir eletricidade ela pode ser alterada por alguns fatores. A gente tem como fatores a temperatura, a pressão, o campo magnético, e o que torna eles essenciais, né, para dispositivos eletrônicos nos dias atuais. Né? Bom, materiais que podem atuar tanto como condutores quanto isolantes, eles dependem das condições de algumas formas externas. Né? Essa condutividade elétrica ela é intermediária entre um condutor, que é o quê? O condutor é aquele elemento, aquele material que consegue conduzir uma eletricidade tranquila, sem intempéries, né, sem nenhum problema, e tem um isolante. O isolante é aquele material que não transmite nenhuma energia. Bom, essas características vai permitir que a gente consiga ter um controle melhor da corrente elétrica, né? Porque fica um negocinho mais organizado, bonitinho, para a gente poder ter o controle. A gente também tem alguns materiais que são muito utilizados. A gente começou já o silício, a gente também tem o germânio, né? Germânio, que é outro material muito utilizado também. Se assemelha muito ao silício, porém, ele tem algumas propriedades, né? Algumas especificações um pouco diferentes, mas tem suas próprias aplicações. Outro é o galho, que é um semicondutor semelhante, muito difícil de ser encontrado, né? Para fazer o seu processamento, e é mais caro do que o próprio silício. Bom, a gente também, como são utilizados, né? Esses semicondutores, né? Eles são utilizados também em alguns transitores, que é uma forma de interruptor eletrônico, amplificador, algumas bases processadores, algumas memórias, seja ela lógica ou digital. Outras formas de encontrar esses semicondutores também são as células fotovoltaicas, que é o quê? Pega a energia, recebe essa energia do sol, a energia da radiação, recebe do sol para a placa, e essa placa transmite essa energia em corrente elétrica. Não somente a placa, tem outros equipamentos que vão estar fazendo essa conversão da energia. Outro semicondutor que a gente pode ter como exemplo o LED, é responsável pela emissão de luz, que é um diodo, que é, como você conhece, é o diodo responsável por passar apenas uma corrente, uma direção. Ele emite luz usado em iluminações de telas e sinalizações, que está muito presente nos nossos celulares. O diodo, né, que a gente tem como um exemplo aqui a nossa fonte de carregador, é responsável por passar a condução de energia, a corrente de forma contínua, em uma só direção. Bom, a gente encontra no nosso dia a dia em celulares, computadores, notebook, TV, alguns monitores, em carros, geladeiras, satélites, aviões, em muitos equipamentos que a gente vê no nosso dia a dia, os semicondutores estão presentes. Meu nome é Ana Luísa e vou falar da parte por que os semicondutores são tão usados hoje em dia, o que eles têm para eles poderem serem tão importantes no nosso dia a dia. Como ocorre essa reação tão interessante? Bom, o semicondutor, ele é o meio termo entre um isolante e um metal puro. Então, como ocorre essa reação? O semicondutor, ele é feito com uma base condutora e uma parte não condutora. E essa reação ocorre por meio das partes dos elétrons que estão na parte condutora, por meio de uma fonte de energia externa, eles vão conseguir chegar até a parte não condutora, fazendo com que essa reação crie um equilíbrio entre essas energias. A gente pode carregar um semicondutor por meio de várias fontes, de calor ou de luz, por exemplo. E por que essa reação ocorre tão facilmente nos semicondutores? Por que esses elétrons vão para essa outra parte não isolante tão facilmente? Porque o semicondutor ele tem um bandgap, ou seja, ele tem uma área menor, é, o que faz com que esses dois extremos consigam se comunicar mais fácil. Então, uma das funções do semicondutor seria essa facilidade entre esses dois polares conseguirem ter uma conexão. Bom, a gente tem dois tipos de semicondutores. Temos o semicondutor intrínseco e o semicondutor dopado ou extrínseco. O semicondutor intrínseco é aquele semicondutor que é feito apenas de um tipo. Ó, a gente tem o silício, a gente vai ter o germânio. Então, semicondutores que são feitos apenas de uma base em sua composição. O uso desses semicondutores são que você não vai precisar ter mais nenhum tipo de reação externa entre eles, por exemplo. Ele é completamente puro, então não há nenhum tipo de impurezas presente nele. Então, o seu uso ele vai ser um pouco mais fácil de ter, porque você não vai ter que modificar quimicamente ele de nenhuma forma. Chamamos de semicondutores também do tipo I. O que é mais usado também hoje em dia em celulares e em outros tipos de ferramentas também. E temos o semicondutor dopado. Esse semicondutor é intencionalmente dopado com um tipo de impureza, ou seja, um outro tipo de o tipo de propriedade. Como nós temos o silício com potássio, por exemplo, ou o arsênio e o galvânio, ou o potássio e o galvânio. São vários tipos de semicondutores que são como dopados. Dependendo do tipo de dopagem, essa pode ser dopagem chamada tipo N ou tipo P. E entre as dopagens vão ter ações diferentes. Mas por que dopamos um semicondutor? Por que eles são dopados? Muitas vezes a gente tem um semicondutor puro, porém ele não age tão bem, ou rápido, ou até mesmo
de maneira mais abrangente como a gente quer. Então, nós usamos o quê? Outros tipos de materiais que juntos ainda há um excesso desses elétrons e faz com que essa energia aumente e ocorre muito mais rapidamente. Queira ou não, também tem um acúmulo de energia. Então, os semicondutores dopados, eles são feitos para terem melhor tipo de condução, uma melhor facilidade em alguns materiais, por exemplo. E faz com que a gente use os materiais puros, que são encontrados na natureza, menos também. Além de melhorarem essa sua condutividade. Bom, basicamente é isso. Muito obrigada. Dando prosseguimento, irei falar sobre alguns dispositivos semicondutores, entre os quais irei destacar o diodo e o transistor. Esses dois dispositivos são essencialíssimos na eletrônica e também para outros fins, como por exemplo células fotovoltaicas e coisas afins. Bom, o diodo funciona tendo sido juntado com um semicondutor do tipo P e do tipo N. Basicamente, ele funciona desta forma. Quando ele é polarizado em um sentido, ele permite a passagem de corrente, e no sentido contrário, ele não permite, funcionando como uma chave. Ele também pode funcionar como um retificador de corrente. A corrente entra alternada e ele só irá permitir a passagem de corrente em uma polarização. Bem, alguns exemplos de diodos. Temos o diodo LED, que é o diodo emissor de luz, temos o diodo túnel, o diodo retificador, o fotodiodo e o diodo Schottky. Continuando, o transistor, que é essa peça-chave para a revolução na indústria da computação, é constituído basicamente de 3 terminais. Em um diodo bipolar, por exemplo, ele tem uma base, um coletor e um emissor. Determinada corrente que é aplicada na base irá permitir ou não a passagem de corrente do coletor para o emissor. No caso da computação em si, o transistor é normalmente usado, chama-se MOSFET, e há alguma troca aí nesses nomes. Há, em vez dos 3 anteriores, a porta, a fonte e o dreno. Você aplica, em vez de corrente, uma tensão específica na porta, e essa tensão irá permitir ou não a passagem de corrente da fonte para o dreno. Isso irá permitir, por exemplo, portas lógicas quando não há passagem, é considerado 0, quando a passagem de corrente é considerado 1. E em circuitos integrados, para formar microchips e coisas afins. Aqui alguns exemplos. Lembrando que a maioria desses materiais, como já era de se esperar, são feitos de silício, de germânio, de galho. Bom, e agora eu vou falar sobre o impacto global da indústria de semicondutores, isso no contexto global mesmo, tá? Eles são realmente o carro-chefe para os avanços tecnológicos atuais. Bom, começando pelas novas tecnologias e o avanço da inteligência artificial. Se você tem, por exemplo, um chatbot como o ChatGPT, ou então machine learning, né, essas aplicações, elas exigem muita velocidade e que muitas coisas sejam processadas ao mesmo tempo. E para isso a gente usa diversos chips processando os dados em paralelo. E os chips são produzidos nos chamados wafers, que são essas camadas de silício, e nela mesmo, os chips vão ser feitos. E como é que isso vai acontecer? Dentro do wafer, eles vão fazer vários processos tecnológicos, né, como de dopagem do material, para que cada paradinho desse, vá parar dentro de um chip. E esse chip ele vai processar dados, ou então armazenar dados. Tá? Então, esse wafer, ele é muito fino, e cada quadradinho desse ele é bem pequeno, então colocam nessa embalagem de resina, para que isso se torne um circuito. Aí você tem aqui até os terminais, né, as perninhas, digamos, do chip. Então, com pouco silício, com pouco material, você consegue implantar toda uma lógica de um circuito que seria grande. Você consegue integrar esse circuito em um espaço bem pequeno mesmo. E aqui a gente tem um chip visto sobre um microscópio. Se você vê, normalmente o que seria um circuito com fios grandes, né, em relação a esse pequeno circuito aqui, não precisam ser usados, porque você já tem toda essa lógica implantada em um circuito integrado bem pequeno. Tá? Se você for ver, é na ordem de poucos milímetros. E aí, cada partezinha dessa vai ser ou um componente eletrônico, como um transistor, né, então um capacitor, e esses quadrados grandes seriam os terminais do chip. Bom, e tem uma crise, né, mundial dos semicondutores, especialmente após a pandemia. A escassez de semicondutores afetou vários ramos da indústria, em especial automobilística, porque se você for ver aqui no carro, os chips são muito usados, né, não só para compactar, mas também para deixar o carro com funções mais inteligentes, né? Tipo, na parte elétrica, né, se você tem um farol ligando conforme você pressiona o botão, isso pode ser controlado com um circuito bem pequeno dentro de um chip, tá? A parte da segurança também, com os airbags e tal. Os sensores muitas vezes usam materiais semicondutores nessa fabricação, né? As luzes, a conectividade. Se você tem um display na parte frontal do carro, isso vai levar muitos semicondutores na fabricação disso. E o avanço da internet das coisas, né? Internet of Things. Conforme essa demanda por dispositivos inteligentes cresce, esses materiais semicondutores, como o silício, o germânio, eles ficam cada vez mais requisitados e mais raros, né, no contexto mundial. E os chips lógicos estão presentes em aparelhos que exigem processamento lógico de dados e armazenamento de memória, como eu falei anteriormente. Bom, e claro que não dá para deixar de falar, né, da seção do uso de painéis solares. Se você tem um painel solar, dentro dele você vai ter materiais semicondutores. E com esses materiais semicondutores você faz os diodos.
Os principais insumos de uma célula fotovoltaica são os wafers, né, que são feitos de principalmente silício, puro e cristalizado, e aí esse silício ele se transforma no wafer, que vai dar origem à célula fotovoltaica, e se transformar, enfim, no painel fotovoltaico. Tá? Então você vê como esse mineral é importante. E é isso, obrigado pela atenção. E aqui estão as referências que foram usadas no trabalho. E é isso, muito obrigado.